sou professor de parasitologia e a gente vai falar sobre leishmaniose. E aí agora a gente vai ficar com a nossa primeira parte da aula. A leishmaniose, ela é uma doença infecciosa, parasitária. Ela apresenta duas formas de manifestação, a forma cutânea e a forma visceral. A sua manifestação depende aí da espécie, de parasita acometido. Ambas são pelo gênero Leishmania. Existem aí cerca de 20 espécies de Leishmania de importância médica. Aqui no Brasil a gente tem algumas mais importantes, são as espécies que a gente vai tratar na aula de hoje. A Leishmania é um parasita heteroxênico eurixeno. O que isso significa? Ela exige 2 hospedeiros, nesse caso, obrigatoriamente um hospedeiro vertebrado e um inseto. E ela atinge aí uma grande variedade de hospedeiros vertebrados, principalmente aí o animal silvestre e o cão doméstico. E a transmissão é por meio da picada da fêmea de flebotomínio. Tá? A gente tem duas formas, a forma visceral e a forma tegumentar, sendo a forma tegumentar dividida em 3 tipos. Ela se manifesta de 3 formas. A gente tem a leishmania cutânea, a leishmania difusa, e a leishmaniose mucosa. Então ela pode se manifestar dessas 3 formas, lembrando que depende aí da espécie, sendo todas do gênero Leishmania, mas a forma tegumentar e visceral, e entre os tipos de tegumentar isso vai depender da espécie que vai acometer o hospedeiro. É uma doença tropical negligenciada, então ela está lá naquela lista das doenças negligenciadas da OMS. Ela está presente em aproximadamente 98 países. A gente tem uma estimativa de aproximadamente 12 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, sendo que 2 milhões de casos ao ano. Então, uma grande incidência, aí, a gente tem incidência de 2 milhões de casos, tudo bem? 90% desses casos em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão. Então, as formas, o Brasil ele é premiado, então ele tem aí as 3 formas, Aqui no Brasil a gente tem tanto a forma cutânea, quanto a forma mucosa, quanto a forma visceral. Então, a gente tem aí 2 principais tipos da forma da leishmaniose tegumentar e também a leishmaniose visceral. E aí a gente tem as nossas espécies de importância médica. E aqui a gente consegue ver a diferença de espécie e a relação com a manifestação da doença. Então vamos começar pela visceral. A visceral ela é sistêmica, comete as vísceras, como o nome já diz, e ela é causada pelo Leishmania infantum. Antes a gente conhecia como Leishmania chagas, tudo bem? Então a gente tem aí a espécie Leishmania infantum. E aí nós temos a Leishmania brasiliense, que a gente tem a manifestação na forma mucosa, a Leishmania amazonense, que manifesta aí a forma difusa, e ambas as espécies, tanto amazonenses quanto brasilienses, manifestam a forma cutânea, além da ganensis. Então, a gente tem aí amazonenses manifestando tanto a forma cutânea quanto a forma difusa, e a Leishmania brasiliense tanto a forma mucosa quanto a forma cutânea. E a Leishmania infantum manifestando a forma visceral. E aí nós temos aí nas outras regiões aí do mundo outras espécies. A principal característica epidemiológica são as áreas de transmissão e de número maior de casos. A gente considera ela como uma zoonose, pode ser considerada uma zoonose. A transmissão ela é silvestre, tem uma característica de ambientes rurais e com o tempo ela foi chegando nos grandes centros urbanos. Isso devido principalmente ao extrativismo e o desmatamento. E aí, por conta disso, foi expandindo as áreas
e acabou chegando aí nas áreas urbanas, e esse é o nosso cenário atual. Então a gente tem casos tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. E a gente encontra a doença aí ainda em franca expansão. Aqui a gente tem alguns números, né, o que a gente tem aí até 2015, né, já deve ter saído alguns resultados, alguns dados mais recentes, porém não completos. Então, de número completo de dados a gente tem até 2015, né, a gente vê que o número se mantém, né, o número de casos confirmados por leishmaniose tegumentar, ele se mantém aí durante os anos. Teve uma queda em 2013, mas uma queda, né, não tão expressiva, né? E o maior número de casos nessa faixa de tempo foi em 2012. Tratando da leishmaniose tegumentar, quando a gente separa por estados, a gente tem aí nesse período 202 casos confirmados, né, mais de 202 casos confirmados, e o maior número de casos foi em Roraima. A gente tem aí como o maior número de casos aí com 16,83%. Aqui em São Paulo a gente mantém um número mais baixo, né, uma porcentagem mais baixa, né, Rio de Janeiro, número mais baixo ainda, mas isso depende muito das condições de desmatamento, né, de flora, então tudo isso influencia no número de casos. A gente vai vendo, né, que por conta da urbanização, se a gente pegar lá desde 1983 até 2006, a gente compara nesses períodos, a gente vê que com o passar do tempo a doença foi se expandindo, né? Ela deixou de ser local, ela foi ali chegando em outros estados, e nesses estados o número foi aumentando cada vez mais. A gente consegue ver, né, nesses mapas, pela intensidade da cor, né, o aumento do número de casos e o espalhamento aí da doença por outros estados. Agora, tratando da leishmaniose visceral, e também que esse número se mantém, que é em 2011 que a gente teve o maior número de casos, né, com 4.105 casos confirmados. A gente tem aí uma média de 3,7 mil casos ao ano, é um número bastante grande, e é um número linear, né? Então a gente vê que não está se fazendo, nesse período, né, de tempo analisado, não houve, né, medidas para redução desse número de casos, porque esse número se manteve. E a leishmaniose visceral, a gente tem dois locais, né, com o maior número de casos. A gente tem Tocantins, a gente tem o Piauí. São Paulo, com número baixíssimo de casos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, com número bem baixo comparado a outros estados. E a gente tem Minas, Espírito Santo, né, com números ainda mais baixos. Lembrando que a gente tem a questão também dos casos subnotificados, tá? Por conta do difícil diagnóstico, né, e pela precisão aí de formas confirmatórias para diagnóstico, tem alguns casos que eles acabam ficando aí subnotificados. Mas a leishmaniose visceral, nesse período de 2007 a 2015, a gente teve aí registrado 33.480 casos, um número bastante alto. Aqui em São Paulo, a gente tem a questão do eixo de disseminação, ele vai no sentido noroeste para o sudeste. A gente vê que veio principalmente pelaquela rodovia, né, que a gente vê ali chegando em Bauru, né, aquelas rodovias ali do interior, a rodovia Marechal Rondon, e a gente vê também pela via ali do gasoduto Bolívia-Brasil. Durante o tempo, né, desde lá de 97, foi detectado espécies, né, de Lutzomia, que é o vetor da doença, a gente vai falar já dele. Em 98, a gente teve a detecção da leishmaniose visceral canina, né? E aí os primeiros casos foram surgindo em 99, e aí foi aumentando com o passar do tempo, tá? E ela vem se expandindo por diversos municípios de São Paulo. Tem cerca de 1.919 casos, né, em São Paulo,
e 169 óbitos até 2011. Né? Creio que em 2020 a gente tem um número mais fechado, a gente consiga, né, comparar um tempo maior, né, e ter um número aí atualizado de óbitos. E a gente tem relatos da doença em cerca de 73 municípios. A gente vê a questão dos números, né, e da sua expansão ali pela região de Araçatuba, Bauru, Marília, tá? Principalmente por conta de desmatamento, de plantação. A gente vê bastante plantação de eucalipto naquelas estradas, que é o habitat do Lutzomia, né? Ele gosta desses locais, e aí por conta do desmatamento, ele acaba migrando para os centros urbanos e infectando a população. Na leishmaniose cutânea, a gente tem vários mamíferos, né, que são reservatórios. A gente tem relatos em roedores, indentados como tatu, tamanduá, preguiça, né, marsupiais, que é o gambá, alguns canídeos, equíneos e até em primatas. Tá? Já a leishmaniose visceral, no ambiente silvestre, a gente tem as raposas, né, e os marsupiais. Na área urbana, o principal reservatório é o cão. É a importância da saúde pública e do controle, né, de zoonose dos cães de rua. Não que os cães domésticos que a gente tem em casa ele não vai ser infectado, tá? Mas o cão de rua está mais propenso a ser infectado, ele acaba se tornando um reservatório dentro de casa, né? Um reservatório próximo das residências, tá? Próximo dos bairros. O vetor é o flebotomínio, né? A fêmea do flebotomínio. Ela é conhecida popularmente como mosquito palha. A gente tem aí diversas espécies de Lutzomia aqui no Brasil. Alguns transmitem a leishmaniose visceral, outros transmitem a leishmaniose cutânea. Quatro fases de vida, né? A gente tem início a presença do ovo, em seguida da larva, a pupa, até virar o adulto. Né? E aí a gente já tem a diferenciação, né, de fêmea e de macho. Tá? Lembrando que transmite a leishmaniose somente a fêmea do flebotomínio. Então ela tem que ingerir os ovos por conta da maturação, ela tem que ingerir o sangue por conta da maturação dos ovos, então ela acaba sendo aí o vetor que transmite a leishmaniose. Ela faz oviposição principalmente em solo úmido, né, rico em matéria orgânica. Então aí vem a questão dessas plantações que a gente vê nessas estradas. Então bosques, né, florestas, matas, regiões de plantação. Ela se alimenta de seiva, né, o macho se alimenta de seiva e as fêmeas elas são hematófagas, elas se alimentam de sangue, né, de vertebrados, por conta da transmissão dos ovos, por conta da maturação desses ovos, e aí ela transmite o parasita. A gente tem um reservatório doméstico, né, que é o cão. Ele, né, tem relatos também do desenvolvimento aí da leishmaniose cutânea. Então ele pode desenvolver tanto a leishmaniose cutânea quanto a leishmaniose visceral. Na leishmaniose cutânea, a gente vai ver uma úlcera cutânea, né, geralmente em região de orelha, focinho, bolsa escrotal, né, as regiões mais expostas, regiões com menos pelo. E na leishmaniose visceral, a gente vê aí alguns sinais e sintomas, né, bem característicos. Emagrecimento e apatia do cão, a ceratoconjuntivite, lesões, né, em face e orelha e a onicogrifose. Né? Então essas garras elas perdem a curvatura, elas ficam mais retas, com isso dificulta, né, o cão de andar, né, de se alimentar, e aí ele começa a emagrecer e fica bastante apático. Né? Esses são os sinais, né, bem específicos, né, bastante evidentes da leishmaniose visceral. A gente tem duas principais formas de vida, né, que a gente estuda na parasitologia médica. A gente tem a forma mastigota, a forma promastigota. Então, a gente tem ali presença de mitocôndria, né, ela é única, bastante longa e ela é ramificada. A gente tem uma região rica, né, ali de DNA citoplasmático. A rede de DNA dele é circular.
E a gente tem aí o cinetoplasto ali próximo, né, do flagelo. A forma mastigota, o flagelo ele não ultrapassa o limite da célula, então ele fica no interior dessa célula, a gente não vê aí no mastigota flagelo. Ele se divide por divisão binária, então ele faz a divisão aí na forma mastigota, no interior do hospedeiro. E aí é importante a gente lembrar que ele é um parasita intracelular. Ele é um parasita intracelular, essa forma mastigota ela é intracelular e ela parasita células do sistema fagocítico mononuclear. Então a gente tem aí de forma circulante, né, e em alguns tecidos, né, em diversos tecidos, células fagocíticas, né, que fazem parte do sistema imune aí das células. Células que fazem fagocitose. A gente tem aí, no caso da leishmaniose, né, as principais células do baço, células do fígado, que fazem fagocitose, células, né, de defesa. A gente tem os monócitos, células que fazem fagocitose, e aí ela acaba entrando dentro dessas células para concluir o seu ciclo. A gente tem a forma promastigota. A gente conhece, né, pela morfologia, ela tem um flagelo na sua extremidade anterior, tá? O flagelo não é na extremidade posterior, ele é na extremidade anterior, ele também se divide por divisão binária, e a gente encontra ele no tubo digestivo dos insetos. E aí nós temos o ciclo de vida no inseto. Então, o que acontece? A gente tem um hospedeiro infectado e um inseto que não tem a doença. Esse inseto ele se alimenta desse sangue infectado. Nesse sangue a gente tem células fagocíticas, a gente tem ali, né, monócitos com formas parasitárias no seu interior, com amastigotas no seu interior. Este amastigota entra no trato digestório desse inseto. Ali ele faz uma mudança para promastigota procíclico. Ele se divide, né, na matriz peritrófica desse inseto, que é a camada que reveste o intestino. Ali, após isso, dessa multiplicação, ele é encaminhado para a parte anterior do trato digestório, na forma de promastigota metacíclico. E aí, quando essa fêmea ela vai fazer o repasso sanguíneo, pelo fato dela regurgitar, né, a saliva por conta do anticoagulante natural que ela possui na saliva, ela acaba ali infectando o hospedeiro com essa forma promastigota metacíclica. Então, a forma promastigota metacíclica é a forma infectante, né, da leishmaniose. Aí lá no mamífero, quando ela injeta essa forma promastigota metacíclica, essa forma ela é fagocitada, ela entra no tecido, né? Enquanto ela entra no tecido, o sistema imune reconhece, as células do sistema imune reconhece, ela tenta englobar essa forma promastigota. Nesse momento, ela engloba, ela fagocita essa forma, né, promastigota. Ela utiliza, né, os lisossomos dessa célula para formar um vacúolo parasitóforo. A partir daí, ela tem toda uma proteção no interior dessa célula. Ela forma esse vacúolo parasitóforo e ela inicia a multiplicação. E antes disso, ela muda sua forma de promastigota para a forma amastigota. Tá? E ela retrai o seu flagelo e agora ela começa o processo de divisão no interior do hospedeiro. Então, no interior do hospedeiro, a gente tem a multiplicação pela forma mastigota. Então, ela inicia essa multiplicação, né, no interior desse vacúolo parasitóforo. Quando não cabe mais a mastigotas no interior dessa célula, ela rompe essa célula e aí ela vai parasitar, né, outros tecidos. E a partir daí ela vai causar lesão, né? Então, ela vai se instalando nessas células fagocíticas. Aí a gente tem, no caso da leishmaniose tegumentar, ela se limita na região da pele, né? Ela não vai para a corrente sanguínea e é disseminada entre as vísceras. Ela não tem esse tropismo, essas espécies não têm esse tropismo. E aí ela se mantém na região da pele, as células vão fazendo fagocitose, ela vai se multiplicando, ela vai causando uma inflamação nesse tecido e vai formar
uma lesão típica da leishmaniose tegumentar. No caso da leishmaniose visceral, essa espécie ela vai ficar circulando no nosso corpo, ela tem afinidade por essas células fagocíticas, das vísceras, e aí ela se instala no baço, se instala no fígado, se multiplica na medula óssea, onde tem célula fagocítica, uma maior quantidade, e aí ela vai causando lesões nesses tecidos, e aí o paciente vai apresentar diversos sintomas que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? E este é o ciclo no mamífero. Obrigado por acompanhar a primeira parte. E aí na segunda parte a gente dá andamento ao conteúdo. Tudo bem? Obrigado e até logo.